estar com vocês. Fiquei com saudades dos irmãos nesse fim de semana, mas Deus sustenta a sua igreja e é uma bênção estarmos aqui novamente. Eu estive ali na cidade de São José do Rio Preto, pregando na igreja presbiteriana Diniz, uma igreja abençoada, cujos pastores são o reverendo José Ciência, colega de turma do pastor Camargo, e o reverendo Devanir Mendonça, que foi meu colega de seminário. Uma bênção maravilhosa, foi um tempo muito grato, uma igreja viva, de aproximadamente 300, 350 membros, e foi um tempo muito bom, mas morri de saudade dos irmãos. Nessa noite eu quero convidá-los para abrir comigo a palavra lá em Gênesis, capítulo de número 1. Deus me deu uma mensagem para pregar para vocês, e ontem à noite eu escrevi para o Renan, falei, Renan, vamos divulgar isso aqui? Vamos chamar o povo para a gente ouvir a palavra, e que bom que você veio nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 1. Eu vou pedir... Juarez está aqui? Cadê Juarez? Eu vou pedir... a luz já chegou. Obrigado, Juarez. Já sabia desde antes. Gênesis, capítulo 1. Eu vou convidar você para ficar em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 26. Gênesis 1, de 26 a 31. Quem encontrou pode dizer achei. Que bom. Então vamos ler a Bíblia. Vamos ler responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Leamos todos o 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos orar, amados irmãos, oremos ao Deus eterno, pedindo a Ele que fale ao nosso coração. Feche seus olhos, diga, Deus, fala comigo hoje, o Senhor me trouxe aqui para ouvir a Tua mensagem, que ela abençoe a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Santo Deus. Pai, nós Te louvamos nesta noite, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor deu Jesus na cruz por nós. Pai, nós Te louvamos porque nós somos eleitos, porque nós somos amados, porque nós somos redimidos, porque nós somos comprados, Deus, ó Pai, porque nós somos visitados pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, ó Pai, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Louvado seja Deus, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz. E obrigado porque nenhuma condenação há para nós. Louvado seja o Teu nome, porque isso acontece por causa da obra de Jesus. E se não bastasse, o Senhor nos selou com o Teu Espírito, ó Deus, ó Pai. E, ó Deus, Tua palavra diz que todos aqueles, ó Deus, ó Pai, ó Deus, que são do Espírito Santo de Deus, guardam a Tua palavra. Ó Pai, nós Te agradecemos, então, por esse povo bonito, abençoado que está aqui, que veio ouvir a Tua mensagem. Pedimos, Deus, que o Espírito, que é a unção, fale conosco nas Escrituras. Que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra o nosso coração, que Ele abençoe a nossa vida, que a Tua palavra injete ânimo no nosso ser nesta noite. Ó Pai, que ela nos anime a ser fiéis e a cumprir a missão e o chamado que o Senhor colocou diante de nós, como representantes do Senhor nessa terra. Deus, glorifica o nome de Jesus. Eu sou pequenininho e quero pedir que o Senhor exalte Cristo nessa mensagem, e que essa mensagem abençoe o coração da igreja, dos que ouvirão aqui, e dos que ouvirão pela internet depois. Tudo nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados, queridos.
Ser ou não ser? Eis a questão. William Shakespeare, um dos maiores literatos da história da humanidade, colocou essa preciosa frase na boca de Hamlet, o príncipe dinamarquês, que era povoado de questões existenciais. Ser ou não ser, eis a questão. Mas não somente Hamlet, amados amigos e irmãos, tem questões existenciais no que diz respeito à sua vida, nós também. Quem sou? Quem de nós já não perguntou isso? De onde vim? Para onde vou? E de repente, então, a gente sonha na juventude, qual é o chamado de Deus para a minha vida? O que eu preciso estudar? Com quem vou me casar? E quando a gente vai chegando perto dos 40 anos, a gente dá uma avaliada na vida. Deus, provavelmente eu estou na metade da minha vida. Será que ela teve alguma relevância? Será que eu abençoei a vida de alguém? O que vai acontecer com a minha vida da outra metade daqui para frente? Será que eu tenho revelado Cristo? E quando a gente vai se aproximando dos 60, dos 70, a gente fala, meu Deus, como é que eu posso ser uma bênção no tempo que o Senhor ainda tem para mim? Irmãos, nós sempre somos povoados de questões existenciais. Isso porque Deus nos fez a sua imagem, nós vamos aprender essa noite. Mas a grande pergunta para nós, existencial do texto nessa noite é a seguinte: quem sou eu? Essa é a pergunta que você tem que fazer nessa noite. Senhor, quem sou eu? Que agora só quem pode te ajudar é o Senhor, no texto em que Ele criou o ser humano. Por isso que eu disse na palestra que o tema é Quem sou eu? Uma introdução à antropologia bíblica. Nós vamos para o texto no qual Deus cria o ser humano e nós vamos aprender, então, quem sou eu? Consegue repetir comigo? Senhor, quem sou eu? Vamos lá? Senhor, quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Em primeiro lugar, o texto diz que você é uma ideia de Deus. Quem sou eu? Eu sou uma ideia de Deus. Se você for anotar, anota aí. Versículo de número 26. Versículo de número 26, diz o texto: também disse Deus, façamos o homem. Também disse Deus, façamos o homem. Veja bem que você não é, meu querido, o fruto do Big Bang, que houve uma grande explosão, puf! E tudo começou a evoluir, os animais evoluíram, até que chegou você, essa coisa bonita, abençoada, tão perfeita, louvado seja Deus. Você não veio de uma explosão, certo? Um bolinho preparado, bonito, bem decorado, não pode vir de uma explosão, certo? Do nada não pode haver movimento. Para que houvesse uma explosão, deveria ter havido movimento. E tem que haver uma força que moveu. Então você não é fruto de uma explosão. Você também não é fruto do homem de Neandertal. Você não veio do macaco também. Você é uma ideia de Deus. Disse Deus, façamos o homem. Deus criou nos 5 dias e no 6º dia da criação, para coroar a criação, Deus disse, façamos o homem. Então você tem que entender, Deus, quem sou eu? Eu sou uma ideia de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Tem tanta gente nessa vida vivendo sem propósito, porque acha que veio pelo acaso, porque acha que veio de uma mera evolução. E quem acha que vem da evolução, acha que a vida é uma guerra. E por isso, nesse mundo, as pessoas só buscam o seu prazer, porque se sentem como animais que têm que aproveitar a cada instante o tempo de existência nessa vida, buscando o prazer para si mesmos, e não entendem que foram feitos para refletir a imagem de um Deus glorioso. Nós somos ideias de Deus. Você foi pensado na mente de Deus. E mais do que isso, você que é crente foi amado por Deus antes que mundo houvesse. Quem é você? Quem sou eu? Você é uma ideia de Deus. Louvado seja Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma ideia de Deus. Se for sua namorada, diga de maneira romântica. Hein? Aleluia. Hein? Cleuzinha, você é uma ideia de Deus, meu amor. Eu te amo, louvado seja Deus por isso. Hein? Quem é você? Você é uma ideia de Deus. Segundo lugar, quem é você? Eu queria ser mais extenso, mas nós estamos na 4ª. Quem é você? Você é uma analogia de Deus. Quem é você? Você é uma ideia de Deus, mas você é uma analogia de Deus. Olhe para o texto. O texto diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa... Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Deus, quando foi fazer você, Ele fez você a imagem dEle. E a imagem, o que é a imagem, irmão? É algo que é refletido, é um reflexo do que de fato existe. Quando você chega no espelho, o espelho não mente, ele vai mostrar como você está. Se você está com um quilinho a menos, ele vai mostrar. Mas se os quilinhos a mais estão ali, ali vai aparecer a sua
imagem. O reflexo de quem você é. A luz bateu em você, vai aparecer no espelho. Os físicos aí, como Daniel, podem definir melhor para nós futuramente, mas a imagem de Deus. Então é o seguinte, você é um reflexo de Deus. Você reflete a glória de Deus. Ser imagem significa que eu fui criado para refletir a glória daquele que me criou. Mas o texto é paralelismo, é sinônimo, mas também revela características distintas, porque diz o texto que nós somos criados à imagem e semelhança. Além de refletir a glória de Deus, você se parece com Deus em algum aspecto. Isso é maravilhoso, gente. Quando você vai estudar a doutrina da Imago Dei, da imagem de Deus, no Novo Testamento existem 2 textos clássicos que revelam características da imagem de Deus em mim e você. Um é Colossenses 3,10, que fala que nós temos, amados irmãos, a plenitude do conhecimento. Nós fomos criados para conhecer o Deus que conhece todas as coisas. O conhecimento é um atributo eterno de Deus. O conhecimento de Deus é pleno, é eterno. Mas nós, feitos à imagem de Deus, fomos criados para conhecê-lo. E para conhecer tudo aquilo que Ele quer nos revelar. Então o homem tem capacidade de conhecer. Mas em Efésios 4:24, outra característica dessa imagem e semelhança de Deus é o seguinte, que nós, amados irmãos, nós temos que nos revestir do novo homem. Criado segundo Deus, diz o texto, a imagem de Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Ser criado à imagem de Deus significa que você, meu querido irmão, tem o mesmo conhecimento e habilidade intelectual, lógico que não na mesma capacidade que Deus tem, mas além de poder conhecer e pensar, você pode viver para a glória de Deus. Antes da queda, mais ainda, uma vida de justiça, certo? E uma vida santa, porque você conhece a verdade, que é o Senhor. Quem tem Cristo Jesus pode isso mais ainda, mas o homem foi feito para refletir a imagem de Deus. Irmão, aqui é o único caso que eu quero dizer para você que a maquete vem depois da realidade. Certo? Aqui está cheio de engenheiro nessa noite. A gente tem esse templo bonito, não teve? Houve uma maquete, houve um desenho no computador. Então, quando a gente vai construir algo, o ser humano, ele começa da maquete, certo? Do modelo, para aquilo que vai ser a grande realidade. Aqui, no caso, é diferente. Essa realidade sempre existiu. E você agora é a coisinha pequenininha que reflete. Você foi criado à imagem de Deus, para revelar a glória de Deus. Você foi posto nesse mundo, e quando as outras criaturas olham para você, elas temem você, porque elas veem em você um representante de Deus. Alguém que mostra quem é, que reflete a imagem do seu Criador. Semelhança de Deus. Que bênção maravilhosa, irmão. Você é uma analogia de Deus. Quem olha para você, de fato, lembra quem Deus é. Você foi criado para revelar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Sua vida tem revelado a glória de Deus. Onde você vai, onde você pisa, o seu testemunho revela a glória de Deus. A sua maneira de falar, o seu andar, as suas conversações, certo? O seu testemunho, a sua fala revela a glória de Deus. Na sua casa você revela a glória de Deus. Você é um representante do Senhor na terra, na criação. Você foi feito para revelar a glória de Deus. Você tem revelado a glória de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos uma analogia de Deus. Nós representamos Deus nesta terra, perante a criação. Para isso Deus fez Adão. Eu queria ir mais, mas nós temos que caminhar. Quem sou eu? Quem é você? E agora, como saberemos? Amados amigos e irmãos, o texto diz que nós somos uma ideia de Deus, o texto diz que nós somos uma analogia de Deus, mas o texto diz que você é um líder por excelência. Quem sou eu? Quem é você? Uau, eu sou um líder, eu nem sabia. Você é um líder, louvado seja Deus. Né? Quem sou eu? Eu sou um líder por essência, certo? E por excelência também, olha o que diz o texto quando o Senhor cria você, ainda no versículo 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Vamos ler comigo? Vamos lá? Tenha ele domínio, vamos lá? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu ao homem como sacerdote de Deus, como representante de Deus no mundo, a liderança da criação.
O texto diz que esse homem domina e lidera, amados amigos e irmãos, os peixes, ou seja, ele lidera sobre os mares, certo? Ele também lidera nos céus as aves, ele lidera os animais domésticos, mas ele lidera a própria criação sobre toda a terra e até os répteis que rastejam pela terra. Deus fez de você um líder por essência. Porque Deus é o Senhor soberano de tudo quanto existe. E se você representa Deus, você representa Deus na sua liderança. Mas aí talvez você me diga, agora, reverendo, o senhor viajou na maionese, eu não lidero nada. Eu não lidero nem os cachorros lá de casa. Eu falo Rex dentro, ele fala, vou te mandar. Meu irmão, Deus criou você para representá-lo. Mas como é que você exerce essa liderança, amado amigo e irmão? Primeiro, se lá no seu trabalho, você trabalha dignamente, Deus te deu um talento e você está conduzindo um projeto, e você faz aquele trabalho para a glória de Deus, ali você está exercendo liderança e revelando a glória de Deus. Se você, meu irmão, chegou à igreja, estudou e trabalhou, e viveu uma vida reta, digna, foi preparado, e foi eleito um presbítero, um diácono, um professor de escola dominical, você lidera aqui. Mas você tem que entender o que é modelo de liderança também. Se você é uma professora lá na escola, em que você ensina, você está liderando. Liderar é guiar pelo caminho correto, conduzir pelo caminho certo. Você é uma líder, Santa Mulher de Deus, daqueles meninos. Você está conduzindo. Mas se você é marido, você é o líder espiritual da sua casa. Como é que você tem liderado lá na sua casa? Você ora com sua mulher quantas vezes por semana? Fala para mim aí, vamos? Aí, vamos contar. Não, Alessandro, não precisa falar, não. Fica sossegado. Não, eu sei. Você tem orado com ela quantas vezes por semana? Quantos cultos domésticos você faz em casa com seus filhos? Como é o testemunho de vida que você tem dado para eles? Como é que você tem administrado os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Mas também você fala, não, mas você fala, irmã, não, mas o líder lá em casa é meu marido. Tudo bem, mas você é a ajudadora idônea. Dona, a senhora lidera seus filhos. A senhora pode usar seus filhos e pode treiná-los de uma maneira maravilhosa. Tem o culto doméstico com o esposão, mas a senhora pode encher a cabeça deles de versículo durante o dia, se a senhora estiver em casa com eles. Certo? A senhora pode falar, os meninos me ajudam aqui. Um vai limpar o vidro, o outro vai arrumar a cama, e a senhora está treinando esses meninos para a vida. Certo? Deus colocou a senhora para liderar. Aí os meninos, pastor, eu sou menino, o que é que eu lidero? Você lidera os cachorros, os papagaios, os gatos, entendeu? O peixinho lá da sua casa. Mas a gente tem que entender, gente, o que é liderança na perspectiva do Senhor. Na perspectiva do Senhor, liderança é serviço. Lembra lá aquele dia que Tiago e João usaram a mãe, pedindo para sentar um na direita, outro na esquerda, querendo ser mais importante, e os 10 falaram assim, quem esses caras acham que eles são? E, de repente, então, o Senhor Jesus fala, gente, vocês não estão entendendo nada. A liderança do mundo, as pessoas exercem domínio e autoridade. E tirania. Entre vós não será assim. A verdadeira liderança espiritual, ela é subversiva, porque ela não é a liderança da imposição e da tirania. Ela é a liderança da humildade. Jesus disse, quem quiser ser o primeiro, seja esse que vos sirva. A nossa liderança é serviço. É servir, é cuidar. É abençoar. E Jesus disse que tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Liderança é sacrifício. Jesus, que é o homem perfeito, exemplifica isso para nós. Então, gente, Deus nos colocou para servir, para liderar, para ser bênção nesse mundo. Quando você evangeliza alguém, você sabia que está exercendo liderança espiritual naquela vida? Porque você está pregando o Evangelho e com a ação do Espírito aquela pessoa será liderada, levada a Cristo. Então Deus te colocou como representante dele nesse mundo. E Deus exerce a sua soberania, o seu domínio, quando você é uma liderança conduzida pela palavra. Quando você lidera do jeito de Deus. Como é que você tem conseguido as coisas que você quer? É jogando na cara, é na pirraça. Se não me der, eu grito. Se não me der, eu brigo. Eu abro o barraco. É assim que você faz? Ou você tem exercido essa liderança serviçal? Adão foi colocado para servir a criação. Jesus é o novo Adão e serve e dá sua vida na cruz por nós. Então, nós somos líderes por essência. Mas a gente tem que continuar, porque o culto vai chegar o horário de terminar e nós temos conselho depois. E a grande pergunta é, quem é você? Quem sou eu? Nós somos ideias de Deus? Você é uma analogia de Deus? Você é líder por essência e por excelência, mas o texto diz que você é um ser relacional. Quem sou eu? Quem é você? Você é um ser relacional. Diga aí comigo, eu sou, vamos lá, eu sou um ser
relacional. Versículo de número 27. Versículo 27. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Você vai ler. Amados amigos e irmãos, isso aqui é maravilhoso. Diz o texto que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E a ideia desse texto aqui, sabe o que significa isso? Que Deus é um ser relacional. Deus é um ser comunitário. Tem gente que costuma achar, por que Deus criou? Aí algumas pessoas falam, porque ele estava muito sozinho. Como é que eu ficava sozinho na eternidade? Meu Deus, que tristeza, Deus sozinho na eternidade. Deus não estava sozinho. Pare de falar heresia. Deus é um ser relacional. A Bíblia diz que Deus é um ser comunitário. Deus é um ser complexo. O que significa isso? Há um só ser, uma só essência. Eu e você somos um ser e uma só pessoa. Se nós formos um ser com duas personalidades, nós estamos beirando a esquizofrenia, certo? O ser humano não pode ser um ser com duas personalidades. Mas Deus, sim, é um ser no qual subsistem três pessoas que têm personalidade própria, que são unidas em um só ser, mas que se relacionam em plenitude. E essa pessoa é o Pai. A primeira é o Pai. E o Filho, amado amigo e irmão, que é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Alguns teólogos diziam que o amor de Deus Pai por Deus Filho é o Espírito Santo, eles poderiam dizer. Certo? Mas é a plenitude de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, são três personalidades. Gente, Deus era tão feliz, e tão satisfeito, e tão glorificado, e tão maravilhado, que ele se enchia de alegria, e gozo, e júbilo na eternidade, e se exaltava, e se glorificava, e se adorava, e se honrava, e se admirava. Você vê isso quando o Pai olha para o Filho e diz, esse é o meu Filho amado, no qual eu tenho meu prazer. Você vê isso quando o Filho diz, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus existe para se alegrar e se satisfazer em Deus. E essa alegria foi tão grande que Deus explodiu em glória e criou para que a sua alegria expandisse. Mas ela foi tão maravilhosa, esse Deus era tão perfeito, que ele diz, vou revelar o meu amor, e ele então faz o plano eterno e resolve redimir. Então, amado amigo e irmão, esse Deus é maravilhoso, ele é um ser relacional. E aí, quando o texto diz que Deus criou você à sua imagem, repete, a imagem de Deus o criou, sabe o que o texto está dizendo? Ele está dizendo que Deus criou você para se relacionar com Ele. A primeira prioridade da sua vida é ter um relacionamento vivo com Deus. Porque Deus é um ser relacional. Deus quer o seu coração. Deus quer que você o ame sobre todas as coisas. Você foi criado para glorificá-lo. E a sua vida só terá sentido se você amar a Deus sobre todas as coisas. Se o Senhor for a primeira prioridade da sua vida, se você viver não para satisfazer os seus próprios prazeres e os seus próprios desejos, mas se você viver para se deleitar, para se alegrar, para se regozijar, para adorar ao Deus maravilhoso que criou você. Mas nós sabemos, eu vou falar no final, que o homem pecou. E por si mesmo o homem já não pode fazer isso. Mas esse Deus maravilhoso deu Jesus na cruz por amor de mim e de você, e Cristo nos redimiu e colocou o Espírito Santo em nós. E agora nós temos um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Você fala com Deus, já parou para pensar nisso? E Deus ouve as suas orações e te responde, conduz a sua vida e perdoa os seus pecados. Mas Deus fala com você, agora está falando com você na palavra, e diz que te ama, deu filho por você, jamais vai te abandonar, quer perdoar os seus pecados, quer mudar a sua vida, que se você confiar em Jesus, você vai ser salvo, sua vida vai ser transformada, e ainda que você viva no meio de uma crise, de uma tempestade, o Senhor está ao teu lado, nunca te deixará, jamais te abandonará. Amado amigo e irmão, você foi criado para ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. E a maior bênção que há na minha vida e na sua é poder conhecer a Deus. Você já parou para pensar? Nós podemos contemplar o Senhor. Nós podemos contemplar, Isavi e Isabelle, vou pedir para vocês sentarem separados, tá? Para a gente contemplar a glória de Deus na face de Cristo. A gente foi criado para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Como é que está seu relacionamento com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você poderia me dizer hoje que é um homem cheio do Espírito Santo? Que é uma mulher cheia do Espírito Santo, que há uma grande tempestade lá fora, e o dia foi muito complicado, mas você está em paz,
porque o Senhor te carrega no colo, porque Cristo deu a vida na cruz por você, e porque você sabe que o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. Mas, irmãos, Deus também foi o primeiro a entender que pessoas precisam de Deus, mas elas também precisam de pessoas. E Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, mas também para nos relacionarmos uns com os outros. E aí o texto fala do relacionamento prioritário e primário que existe entre seres humanos, que é o relacionamento do homem com a sua esposa, no mesmo versículo. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, mas também uns com os outros. E preste atenção, isso aqui é um reflexo da Trindade, você precisa entender isso. Deus, quando quer ensinar para a gente o que é Trindade, gente, Ele cria o seguinte: primeira coisa, o casamento. Segunda coisa, a igreja. Certo? Porque no casamento a gente tem que ser um só. E morrer para si para viver para o outro. E se a gente não morre para si, a soberba, o ego, a idolatria pessoal domina. Então, quando a gente morre para si e sacrifica, então o casamento vai ser pleno e vai ser feliz. E a gente, então, vai ser feliz a felicidade do outro. E igreja também é do mesmo jeito. Jesus é o cabeça, o Espírito Santo nos une a esse Deus maravilhoso, e cada um de nós, com 12 talentos diferentes, está unido espiritualmente a Cristo, e estamos unidos espiritualmente uns aos outros. Então, amado amigo e irmão, diz o texto que Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou para relacionamento. E a bênção maravilhosa é o seguinte, que o texto não diz homem e gay os criou. Não tem nada disso aqui no texto, irmão. Não é mulher e lésbica os criou, não tem isso na Bíblia, não. Deus criou homem e mulher. Certo? Deus não criou Eva e Ivo, não tem nada disso, não. E Adão e Adona, não é nada disso, não. É Adão e Eva. É homem e mulher. Certo? Por quê, irmão? O relacionamento que gera vida nesse mundo é o relacionamento do homem com a sua esposa. Certo? O relacionamento primário e prioritário, do qual depende toda a sociedade e a existência humana, depois do relacionamento com Deus, é o relacionamento do homem com a sua esposa. Quando você se casa direito no Senhor, você tem uma estrutura familiar, você tem filhos, sim, no mundo cheio de lutas, mas você cria esses filhos com seriedade, e eles vão ser representantes de Deus nesse mundo, e eles vão ser cidadãos de bem, e eles vão trazer bem para este mundo, eles vão revelar a glória de Deus na terra, e eles vão fazer toda a diferença aqui. Deus criou o casamento, que é a base, amado amigo e irmão, da sociedade, uma grande bênção na vida da igreja. E aí, então, amado amigo e irmão, depois disso nós podemos nos relacionar com nossos irmãos e amigos conforme o ensino da palavra de Deus. Deus não criou você para viver numa bolha. Deus não criou você para você se fechar nesse mundo. Deus não criou você para você olhar para o seu umbigo. Deus não criou você, meu amado amigo e irmão, para você fazer o que te dá na cabeça. Existem algumas pessoas que elas vêm para a igreja, por exemplo, e elas juram aqui obedecer suas lideranças enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras, que vão aceitar ser pastoreados até quando elas fazem uma besteira. Aí, quando o conselho chama e vai disciplinar, não, ninguém tem direito de dizer o que eu tenho que dizer. Tem direito, sim. Deus constituiu assim. E é assim que as coisas funcionam. Então, assim, no casamento, Deus nos faz dependentes um do outro. Na igreja, Deus nos une uns aos outros. Nós temos que aceitar pastoreio, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos quebrantar, nós temos que parar de viver para nós mesmos e viver para Cristo Jesus, sendo bênção na vida um do outro. Então, você não é o bonitão da balachita, você não é a razão da existência da terra, você foi criado para se relacionar com outros. E quando você se relaciona de maneira humilde, quebrantada e servidora, você revela a glória de Deus. E outra coisa, preste atenção, ninguém consegue viver sozinho nesse mundo. Certo? Diversas pesquisas, queridos, já foram feitas com bebês, órfãos e bebês criados em famílias, e você vê o nível de desenvolvimento, a diferença daqueles bebês que têm leitinho da mamãe, que têm abraço, que têm carinho, daqueles que são criados sozinhos, sem ninguém nesse mundo. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Não dá para ficar só. Eu tenho um colega de turma que é, hoje, um dos maiores teólogos do Brasil. E a gente orava junto na época do seminário, né? Mas esse colega meu, ele é do Sul, ele é de descendência alemã. Certo? E ele é uma máquina, ele é o único cara que fez o nosso seminário em 3 anos. E a gente orava junto, e aí, de repente, ele tomou a decisão de que ele nunca ia namorar. Certo? E ele só ia namorar no último semestre do seminário para casar. Eu falei para ele, sem chance, eu não consigo. E aí, de repente, então, a gente orava junto, e ele falava para mim assim,
Roster, você é até um cara bonzinho, cara. Você é bom, você é inteligente, você tem boas condições, mas você não tem a mesma disciplina. Eu falei, poxa, cara, você é filho de alemão. Eu fui criado na porta da senzala, entendeu? Uma mistura de branco com negro e tal. Eu tenho aquela paixão, aquela alegria, que ele também não tem, né? Ele ensina mais sério assim e tal. É aquela paixão, aquela alegria, mas não é o jeitão alemão. E aí, quando eu fui começar a namorar, a camarada vira para mim, você vai namorar, você vai baixar suas notas. Irmãos, detalhe, antes de começar a namorar com Cleusa, minha média era 8, certo? Depois que eu comecei a namorar com ela, a média virou 9 e 8,9 no seminário. Não consigo ficar só. Era uma bênção, certo? Eu namorava com ela, minha sogra já lavava minha roupa no fim de semana, entendeu? Ela já me abraçava, já me namorava, a gente já saía, já estudava. Ninguém foi feito para viver sozinho nesse mundo. Não dá. Então, irmãos, nós somos criados para relacionamento. Mas para a gente se relacionar, a gente tem que largar de ser tupetudo, largar de ser cabeça dura, largar de achar que sabe todas as coisas e tem que se humilhar, tem que pedir perdão, tem que voltar atrás, tem que buscar reconciliação, tem que mudar as coisas. Você foi criado para relacionamento. Preste atenção, você nunca vai ser feliz se você não amar a Deus sobre todas as coisas, se você não tiver um relacionamento vivo pessoal com o Senhor. Se você não tiver uma séria vida devocional, você vai se ver triste sem saber por quê. Se você não tem comunhão com Deus. E se você não é uma bênção nos relacionamentos em que Deus te colocou, isso também vai gerar frustração na sua vida. Então, em nome de Jesus, olhe para a sua vida, como é que você tem encarado os relacionamentos. Como é que você tem sido com Deus. Como é que você tem sido no seu casamento. Como é que você tem sido com seus filhos. Como é que você tem sido com seus pais. Como é que você se relaciona com seus pares, no trabalho, na igreja, onde Deus te colocou. Irmãos, muitas vezes nós temos projetos, sonhos e metas, mas eles não valem nada se nós não nos relacionamos com as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Então, pare de viver para si mesmo. Entenda que você só serve para viver quando você vive para servir. Que Deus faça de você um servo em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Mas quem sou eu? Oh, Deus, me ajuda! Quem sou eu? Eu sou um ser exponencial. Quem é você? Você é um ser exponencial. Versículo de número 28. Versículo 28. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ler juntos? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus disse assim, tenha meio filho? É isso que o texto diz? Tenha 0,1 filho? 0,79? O que o texto diz? Sede fecundo. Sabe o que significa fecundo? Seja frutífero. É mandamento. Aí a Bíblia entra e fala o quê? Para somai-vos aí? Somai-vos. O que é somar? 1 mais 1 é igual a? O que Deus mandou fazer? Multiplicar. E agora? Multiplicai-vos. Por que Deus quer isso, irmão? Eu já vou bater em você em outra área daqui a pouquinho. Segura um pouquinho. Entendeu? Mas o negócio é o seguinte, eu vou bater no egoísmo daqui a pouquinho. Segura a onda. O negócio é o seguinte, Deus quer multiplicação porque a terra é imensa. E a imagem de Deus tem que ser revelada em cada canto da criação. Então é o seguinte, por que a gente tem que ter filhos, ser fecundo? A Bíblia diz crescer, multiplicar, para que a gente exerça a nossa liderança. Ele diz aqui, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. A criação tem que olhar para aqueles que representam Deus. E em todo lugar da criação tem que haver a representação do Deus glorioso. Então esse Deus maravilhoso nos manda crescer e multiplicar. Gente, isso aqui é um absurdo nos dias de hoje. Gente, eu ando com Cleusa no Marquese e o povo chega para ela assim, ligou? Ela, não liguei não. Vai vir mais outro, hein? Vai vir mais outro. O senhor tem que ser responsável. 3 já está bom, né? 3 já está bom. O povo gosta de se meter, não é verdade? É o negócio. Tem um, não, só um não dá, tem outro, não é verdade? Não tem dois, não. 2 está bom, 2 está bom. 3 já está demais, não precisa de 4. Espera aí, meu irmão. Deus manda multiplicar. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pelo espírito do tempo. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo espírito do mundo.
E o mundo diz que você tem que pensar em você. E o mundo diz que você tem que ter segurança nesse mundo. E tem que ganhar um salarião muito alto para ter conta no banco e pensar em você. E o mundo diz que você tem que pensar em você. E se você tiver muito filho, você não vai viver para você. Mas Deus diz totalmente o contrário. Você não vive para ser feliz em si mesmo. A sua razão de existir está em servir. E uma maneira de servir é crescer, multiplicar, ter filhos, fazer discípulos, preparar representantes de Deus para essa terra, irmãos. Irmãos, isso é terrível. Irmãos, a civilização cristã está acabando por causa do nosso egoísmo ocidental na Europa. Ela se tornou pós-cristã por causa dos desvios da palavra de Deus. Mas os muçulmanos, amados irmãos, que não têm Jesus, que não creem numa salvação pela graça, que não sabem de um Deus gracioso que abençoa e sustenta seu povo, estão invadindo a Europa e nos bairros e nos guetos estão tendo 10 filhos, e algumas nações da Europa, dentro de 20, 30 anos, serão nações de maioria muçulmana. Porque a gente é egoísta demais. Porque a gente não quer ter filho. É egoísmo, irmão. Vamos botar nome nas coisas do jeito que são. Eu amo você, sou seu pastor, mas é egoísmo. Alguns anos atrás eu preguei sobre isso aqui. Em Jeremias 29, quando Deus diz, frutifique, tenha filho na cidade, algumas pessoas viraram para mim assim, o senhor só tem 2. Eu falei, espere e verás. Graças a Deus. Agora tem gente, irmãos, que não pode. Tem gente que Deus não permitiu. Então, assim, se a pessoa está tentando, Deus não permitiu, Deus vai abençoar de outra maneira. Você pode ter filhos espirituais. Você pode discipular muitos para a glória e honra do Senhor. Mas se você pode, você precisa acreditar em Deus. Claro que você não vai ser irresponsável. Mas você tem que criar os filhos, ensiná-los na confiança de quem te sustenta é Deus. Quem te dá emprego é Deus. Quem te dá cliente é Deus. Quem faz você passar no concurso é Deus. O governo está em crise. Fiquei sabendo de um irmão, amigo, que é diplomata lá em Nova York, funcionário público do mais alto nível, 3 meses sem receber. E aí, quem botou a segurança no governo? Já era. Você está entendendo? A nossa segurança não está nas coisas dessa vida, irmãos. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Mas não é só no relacionamento de ter filho, não. Você tem que multiplicar em tudo que está diante de você. Lembra lá da parábola dos talentos? Vou ser bem rápido. O Senhor dá 5 talentos a um, 2 talentos a um e 1 talento a outro. Certo? E aí o Senhor entrega na mão. Multiplique. Isso também isso é multiplicar. Aquele que crê no Senhor, pega o talento e sai para multiplicar. E luta, investe, guerreia, e chora, e sofre e ganha 5. Certo? O outro que tem 2 também não precisa multiplicar 5. Ele sai da vida, luta e multiplica e ganha 2. Certo? E aquele que tem 1, porque é incrédulo, sepulta na terra. Quando o Senhor volta, aqueles que multiplicaram o talento, o Senhor diz a eles o seguinte, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você tem que usar os seus dons, meu irmão. Você tem que usar os seus talentos para a glória de Deus. Certo? Se você é professor, que bom, ensine a palavra de Deus. E ensine o conteúdo que tem que ensinar como quem é crente. Ensine de maneira que revela a glória de Deus. Se você é construtor, construa a melhor casa para a glória de Deus. Se você é sapateiro, faça o melhor sapato para a glória e honra do Senhor. E pregue o evangelho com a sua vida. Se você, meu querido irmão, é assentador de cerâmica, assente para a glória de Deus. Se você, meu irmão, é engenheiro, seja o melhor engenheiro para a glória e honra do Senhor. Porque o conhecimento que você tem, quem te deu foi o Senhor. Mas faça o melhor, dê o melhor de si. Deus te chamou para multiplicar. Você é exponencial. Você lembra que eu falei para você que o exponente é o número sobre o qual uma potência é elevada. Se você eleva um número ao quadrado, a multiplicação já é gigantesca. Eleve 10 ao cubo. Quanto é que dá 10 ao cubo, meu irmão? 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. Você botou só um 4zinho lá. Você é exponencial. Você foi criado para multiplicar. E não fique bravo, não, de eu falar o que a Bíblia diz para você. Quem ama, fala a verdade, tá bom? Eu tenho coragem de dizer as coisas para você porque eu te amo. Quem não te ama, só fica passando a mãozinha na sua cabeça. Entendeu? Quem te ama, te ensina o que é certo e o que você tem que fazer. Então, faça uma análise da sua vida. E se você está sendo egoísta, peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, mude a minha vida e me ajude a ser uma bênção com tudo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão?
Deus abençoe. Louvado seja Deus. Quem sou eu? Eita, pastor. Quem sou eu? Eu sou um ser dependente, irmão. Eu sou um ser dependente. Eu não estou manipulando culpa, não, viu? Se você não teve condição, é claro que se você, por exemplo, pastor, eu não casei com 20 anos. Não tem condição de você ter 10 filhos. Tá certo? Cada caso é um caso. Mas se eu não obedeço por egoísmo, eu estou pecando. É pecado. Eu estou pensando só em mim. Eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Então, eu tenho que fazer uma análise séria do meu coração. Quem sou eu? Eu sou um ser dependente. Versículo 29. A gente já está se aproximando do final. Eu vou ler o 29, vocês o 30. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Você. Que coisa boa, irmão. Deus te deu o alface. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe quem criou a couve? Foi Deus. Foi para o seu bem. Chicória. Foi criada para você. Foi para te alimentar. A selga. Irmãos, é um desafio para nós gordinhos, né? Mas Deus criou as frutas, a maçã, a banana, a cana, tão doce. Louvado seja Deus. Que coisa boa. Na verdade, o milho Deus criou para você, o trigo que faz o pãozinho gostoso que você come, Deus criou. Antes da queda, irmãos, eles não comem animais, tá? Mas depois da queda, Deus tem misericórdia, e até, meu irmão, essa picanhazinha deliciosa que você come no churrasco, aleluia, fosse eu te der. A lasanhazinha de frango de carne, a mistura do trigo com a carninha do frango, glória a Deus. O que o texto está dizendo? Eu estou dando mantimento para vocês, e não só para vocês, para todos os animais. Meu irmão, aquele churrasquinho maravilhoso vem de Deus, glória a Deus. Aquela sobremesa abençoada vem de Deus. As irmãs com dote culinária, aí, louvado seja Deus. Já comi na casa de algumas irmãs aqui, comida boa, glória a Deus. Deus nos sustenta. O que o texto está dizendo? Que eu e você somos seres dependentes. Gente, isso aqui é muito sério, sabe por quê? Porque quando você começa a se virar desde cedo, e você não depende de ninguém, você acha que as coisas dependem de você. Então, quando você começou a trabalhar cedo, ou teve que sair de casa cedo, você começa a se virar nos 30. E você pensa assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Esse é o nosso jeito natural de pensar. Então, você tem que correr, você luta, você grita, você esmurra a parede, você trabalha, você se mata, você se arrebenta para que as coisas aconteçam. Mas, no final de tudo, irmão, coisas boas só acontecem na nossa vida por causa do Senhor. A Bíblia diz que ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Paulo, pregando no Areópago, diz que ele criou as estações, deu as chuvas, irmãos, e a terra produziu, e abençoou aqueles que creram nele e aqueles que não creram nele. Deus sustenta a criação. A Bíblia diz para nós, amados irmãos, lá em Jó, que se o Senhor nos tira o ar, nos Salmos também, nós morremos imediatamente. Você é um ser dependente. Irmãos, nós somos muito, muito frágeis. Um dia dessa semana passada, eu vinha conversando no carro com o Davi, contando sobre alguém que morreu, e o Davi virou, nossa, papai, nós somos tão frágeis. É assim, gente. Romero contou aqui, há 2 semanas atrás, daquele senhor que estava andando na tremenda motona lá no sudoeste, e uma dona desavisada, certo? Com o celular na mão, andando a mais de 80, certo? Filhinha de papai e tudo, falando no celular, mandando mensagem, passou com o carro em cima do homem, matou o homem, num segundo. Então, a minha vida e a sua é uma vida de dependência. Nós só estamos em pé porque o Senhor quer. E outra coisa, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. E no livro de Deus está escrito. Então, eu e você temos que ser mais humildes. Sabe por quê? Porque se você tem inteligência, foi porque Deus te deu. Se você tem conhecimento, foi porque Deus te deu. Tem muita gente que não tem o conhecimento que você tem e foi criado na roça e é cheio de sabedoria. E sabe atuar
corretamente, de acordo com as questões da vida. Mas não teve a oportunidade dos livros, das mensagens, da internet, do YouTube, de tudo que você tem. Então, meu irmão, quando você tem coisas, quando você tem eloquência, quando você tem inteligência, quando você tem habilidade com as mãos, quando você tem habilidade relacional, quando você é uma bênção, irmão, louve a Deus, porque tudo isso vem de Deus. Se alguma coisa boa acontece na sua vida, é por causa do Senhor. Se nós somos usados na obra de Deus, irmão, é por causa da graça de Deus. O Senhor Jesus disse em João 15,5, eu sou a videira, vocês os ramos, quem estiver ligado em mim dá fruto, se eu estiver nele também. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E quando alguma coisa boa acontece com você, irmão, e Deus abençoa o seu trabalho, ou você ganha almas para Cristo Jesus, ou você prospera, ou você abençoa os amigos, ou você faz a diferença. A Bíblia tem um versículo maravilhoso em 1 Coríntios 4:7 que diz assim, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? E Paulo, aquele homem pujante, aquele homem que ruge como leão, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, um touro bravo, um homem que revoluciona onde chega, até depois da conversão. Tem um tremendo espinho na carne, pede o Senhor para tirar. 3 vezes Jesus diz que não, diz, a minha graça te basta. Para a gente entender que é a graça de Deus que faz tudo na nossa vida. E Paulo diz, de boa vontade eu me gloriarei para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco aí é que eu sou forte. Então, meu irmão, um desafio para a minha vida pessoal tem sido entender a cada dia que eu dependo de Deus. Muitas vezes a gente não pode tomar as rédeas da história na mão e fazer com que as coisas aconteçam conforme o nosso desejo. Quando a gente depende de Deus, a gente aprende a esperar. Quando a gente depende de Deus, a gente é humilhado. Quando a gente depende de Deus, a gente confia nele. E a gente começa a ser feliz, sabe por quê? Porque a gente sabe que ainda que as coisas não aconteçam conforme os nossos planos, tudo que está acontecendo conosco é exatamente o melhor que poderia acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que está acontecendo na minha vida revela que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E revela que Deus é bom, que Ele me carrega no colo, que Ele deu Cristo por mim. Então, meu irmão, dependa mais do Senhor. Antes de tomar grandes decisões, ore. Antes de fazer as coisas segundo o seu bel prazer, se humilhe. Pergunte, Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Qual é o teu plano para mim? Para onde o Senhor quer me levar? Se o Senhor estiver dirigindo a sua vida, te dando um chamado, abrindo uma porta, não resista. Não brigue com Deus. Você vai perder se isso acontecer. Dependa do Senhor. Quem confia no Senhor, depende do Senhor. Confie no Senhor, amém, meu irmão? Dependa do Senhor. E último lugar para a gente terminar nessa noite. Quem sou eu? Quem é você? Sabe quem é você? Você é a obra-prima de Deus. Quem é você? Você é a obra-prima de Deus. Diga aí para o seu irmão. Eu vou perguntar. Quem é você? Diga aí para o seu irmão. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você é a obra-prima de Deus. Certo? Vamos falar de novo? Vamos lá? Quem sou eu? Fala assim. Eu sou a obra-prima de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Olha para aqui o versículo. Rapaz, Luciano, você é a obra-prima de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Cleuzinha, meu amor, nem sei se ela já está aí, mas minha esposinha é a obra-prima de Deus. Louvado seja Deus. Vocês são a obra-prima de Deus. Por quê, irmãos? Olha o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. E agora eu quero que você dê uma olhada comigo. Vamos lá comigo no versículo de número 4, quando o Senhor fez a luz no primeiro dia, olha o que diz aqui. E viu Deus que a luz era boa. A luz é boa, a criação é boa. Vamos lá no 3º dia, quando Deus divide a terra e a água, no versículo 10. Vamos ler comigo o que diz? A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, e viu Deus que isso era... meu irmão, os mares e a terra é algo bom, bonito, foi feito por Deus, é bom. Mas lá, nesse mesmo dia, o que acontece? Quando a terra produz ervas que dão semente, versículo 12, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. A última frase desse versículo diz o quê? E viu Deus que isso era
É bom, a criação é boa, louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, nós vamos andando mais para frente. Um outro dia, no versículo de número 18, certo? Vamos ler comigo o versículo 18. Quando Deus faz aí, amados irmãos, o sol e a lua e as estrelas. E vamos ler aí. Para o governarem, 18, o dia e a noite. E fazerem separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que isso é bom. Tem esses entes da criação que nos iluminam é algo bom, certo? Mas aí nós vamos ver o versículo de número 22, certo? Quando Deus cria as aves, cria os animais, né? Já aí no quinto dia, e aí então Deus cria as aves, cria os animais, as espécies, versículo 22, diz aí o que diz? E Deus os abençoou, dizendo, vamos ler comigo? Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Versículo 25, amado irmão. Olha o que acontece. Versículo, e fez Deus, vamos lá, os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. O que aconteceu? E viu Deus que isso era? Aí Deus criou você no sexto dia. Então você viu tudo comigo. Viu Deus que era bom, certo? Apareceu várias vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? 5 vezes. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Aí Deus faz você. Faz o homem e a mulher. E aí o que acontece? Vamos ler o 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era. Sabe quem é você? Você é o muito bom de Deus. A criação é boa, o sol é bom, a lua é boa, o mar é bom, a terra é boa. Mas você é o muito bom. Louvado seja Deus. Porque você reflete Deus. Você revela Deus. Você é o muito bom de Deus. Aí você vai me dizer, mas reverendo, o senhor está viajando? Como é que nós somos o muito bom de Deus? E na semana passada, mais de 30 caras estupram uma menina do Rio de Janeiro. É porque, irmão, aconteceu algo terrível, chamado queda. O homem pecou, o homem se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O mundo está pagando porque se revoltou contra aquele de quem é a imagem. E quis ser um ser próprio e livre de Deus. E aí Deus mostra a consequência que acontece com aquele que não vive para Deus. A ira de Deus cai sobre essa pessoa e o que acontece na sua vida é morte. Morte física, morte nos relacionamentos, morte eterna. A morte espiritual, amado irmão, é porque o homem se afastou de Deus, é morte eterna. A morte nos relacionamentos é por causa dessa miséria chamada pecado. A morte física acontece por causa do pecado. Há uma grande tragédia que estragou o que é muito bom de Deus. Mas esse Deus é tão maravilhoso, amado irmão, que nesse livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Deus vai repreender a mulher, ele diz o seguinte, que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Jesus ia pisar na cabeça de Satanás. E ele pisou. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo de número 3, meu amado irmão, que quando Cristo se manifestar em glória, você será como Ele é. Quando Deus olha para Cristo, que é a humanidade perfeita, Ele diz, você é o filhinho do meu coração, o deleite e a alegria da minha vida. E hoje, quando Deus olha para você em Cristo Jesus, Ele vê a justiça de Deus sobre você. E sabe o que Ele diz de você? Ainda que você ainda esteja nessa luta existencial desse mundo, por causa do que Cristo fez, Ele pode dizer, você é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Então, meu irmão, viva para agradar a Deus. Pare de viver para si mesmo. Eu estava aconselhando ali agora os noivos que vão se casar, o curso de noivos, e todos nós sabemos para que o casamento dê certo, nós temos que morrer. Sabe qual é o segredo? A morte. Para você servir a Deus no ministério e ser uma bênção, sabe qual é o segredo? A morte. Você precisa morrer. Se o seu eu não morrer, não dá certo. Mas quando você morre, fica tranquilo. A Bíblia promete que Cristo vive em você. Creia em Jesus. Morra para si mesmo. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ser uma bênção. Você é
o muito bom de Deus. Pare de dizer, eu sou um pobrezinho, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima, ninguém olha para mim. Pare com isso! Você custou o sangue de Cristo Jesus. Levante-se e seja uma bênção. Você é o muito bom de Deus. Fale para o seu irmão aí, você é o muito bom de Deus. Fale. Quem falou que está errado em repetir, está errado, certo? Se algum cara falou na internet aí que repetir é bobeira no sermão, está errado, está errado. Porque uma das características da aprendizagem, quem é professor sabe que repetição é fundamental. Então, eu sou professor, você também. Vai lá e fala para o seu irmão. Você é o muito bom de Deus. Fale. Você é o muito bom de Deus. Pare de ficar ouvindo o homem, ouça a palavra de Deus. Vamos lá? Fala para o seu irmão, vamos lá? Você é o muito bom de Deus. Cristo morreu por você. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Estamos terminando o culto, fique em pé. Eu já vou fazer